Abra sua Bíblia no Evangelho de Jesus, segundo escreveu João. Foto. Evangelho de Jesus, segundo escreveu João. João, capítulo 6, versículo de número... Eu quero ler a partir do versículo de número 48. João, capítulo 6, versículo 48, diz assim: Eu sou o pão da vida. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu para que o que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: Como nos pode dar esta carne a comer? Jesus, pois, lhe disse: Na verdade, vos digo que, se não comerdes a carne do Filho do Homem, e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Versículo de número 55 diz: Pois a minha carne é a verdadeira comida, e o meu sangue é a verdadeira bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue, permanece em mim, e eu permanece em mim, e eu, assim como o Pai que vive me enviou, assim como o Pai que vive me enviou. Quem está falando aqui é Jesus. Diga Jesus. Pode ficar mais forte, diga Jesus. Assim como o Pai que vive me enviou, e igualmente eu vivo pelo Pai, que também de mim se alimenta, por mim viverá. Este é o pão que desceu do céu. Em nada semelhante àquele que os vossos pais comeram, e contudo morreram. Quem comer este pão viverá eternamente. Essas coisas disse Jesus quando estava ensinando na sinagoga de Cafarnaum. Esse texto, ele é um dos textos dos evangelhos sinóticos, a saber de Lucas, Marcos e João. Vou enfatizar isso aqui, só para os irmãos saberem. Sinóticos falam de livros que falam da mesma visão, da mesma linha de raciocínio, só que agora com mensagens diferentes do mesmo Jesus. João, por sua vez, a Bíblia vai dizer que ele vai falar e escrever sobre Jesus, só que de uma forma referindo a Jesus como uma divindade, como de fato um Deus que ele é. Por que, evangelista? Porque muitos viam a Jesus e não criam em seus milagres, porque achavam que Jesus era um impostor. Um homem, a pergunta dos fariseus, a pergunta do pastor Gabriel, de todos, era a seguinte, evangelista José Jorge, JJ. Como é que alguém que nasceu de ventre de uma mulher aqui na terra pode se chamar de filho de Deus? Ele nasceu igual a gente. Se ele é filho de Deus, não dá para entender. É por isso que Nicodemos, ele quando bate de frente com Jesus, E Jesus manda ele nascer de novo e nascer da água e do Espírito. Rafael, ele vai dizer assim,
como é que eu vou voltar pro ventre da minha mãe? Como pode um homem sendo velho nascer? Jesus fala assim para Nicodemos: Nicodemos, tu vai nascer da água e do Espírito. E se tu beber da água que eu te der, tu nunca mais vai ter sede. E eu estou pregando isso aqui nessa noite porque João, ele vai apresentar Jesus como verbo. No capítulo de número 1, está escrito: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida estava nele, e era a luz dos homens. A luz resplandece das trevas, e as trevas não prevalecem contra ela. Houve um homem enviado por Deus, e a Bíblia continua dizendo que era João, em quem nós estamos falando. João está dizendo isso, que o verbo, ele se fez carne e habitou entre nós. Muitos reis vão possuir coroas de cristais, de ouro, de materiais finíssimos. Só que o nosso Jesus, o presbítero Francisco, quando ele desce na terra, ele assume uma coroa de espinhos. Ele assume uma coroa que foi feita em cima da hora, porque a vez de ser crucificado não era dele, não era ele, a cruz não era para ele, mas escolheram ele, apontaram ele, o julgaram sem que ele tivesse com que se envergonhar, com que se ele tivesse com que ser julgado. Jesus não tinha pecado, ele não tinha. Ele era o cordeiro vivo e imaculado, mas mesmo assim falaram assim: tem que ser ele. Sabe por quê? Porque o propósito do Pai precisava ser concretizado. Jesus estava passando talvez por uma das aflições mais severas que alguém podia passar. Mas ele passa porque a vontade dele não vai prevalecer sobre a vontade do Pai. E evangelista, ele não é o verbo, no princípio é o verbo se fez carne, o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, e ele não é Deus. Só para você entender isso aqui, a vontade de Deus e de Jesus é diferente, porque os três, Pai, Filho e Espírito Santo, são um. Só que para que nós possamos entender, Jesus, ele prefere morrer. Ele se entrega. Alguém levantou a mão. Só para obedecer à vontade do Pai. Ele até diz: se possível for, passa de mim esse cálice. Sabe por quê? Estava doendo. Ele era 100% homem, mas também era 100% Deus. E como homem, ele sente dor na carne, ele sente os espinhos pegando na sua cabeça, o sangue escorrendo, ele sentindo dor, mas ele está cumprindo o propósito. Aí sabe o que Deus me traz aqui já para dizer para você? Você entrou aqui nesse culto de ceia com dor no teu coração. Você entrou aqui nesse culto aqui querendo cumprir o propósito, mas a caminhada está difícil, eu sei que está. Aleluia, tá sentindo dor, eu sei que está. Mas assim como Jesus suportou, e ele escreveu: assim como eu venci o mundo, oh aleluia, a minha igreja também vencerá. Então deixa eu ministrar algo para a sua vida. Passa o que tiver que passar, aconteça o que tiver que acontecer, mas receba a força de Deus para suportar os dias maus. O adversário não vai ter poder para querer parar a sua dor. Sabe por que a dor? Ela foi feita para ser sentida. A gente sente dor. A gente vive aqui. E mesmo com dor, Jesus estava cumprindo o propósito do Pai. Perseverando. E quando João está escrevendo isso aqui, a Bíblia vai dizer que ele começa a ouvir de Jesus e ele é testemunha. João aqui, ele é o João Batista. E ele começa a pregar de um Jesus que ele ouve. E no capítulo de número 1, no versículo de número 32, a Bíblia diz assim, João testificou dizendo:
viu o Espírito descer do céu como uma pomba e pousar sobre ele. O Espírito Santo de Deus falou assim: João, quando você tiver essa visão de uma pomba pousando, esse é o meu filho amado em quem eu me comprazo. E a Bíblia, para ocorrer aqui, quando Jesus, ele se apresenta para João, ele chega, ele olha para Jesus e ele tem a visão de uma pomba pousando em cima da cabeça de Jesus. E ele fala assim: esse aí é o Filho de Deus. Esse aí, eu batizo com água, mas e ele? Ele batiza com fogo e com Espírito. Alguém pergunta para João: quem é você? É você que cura, João? João fala: não. É você que batiza com fogo, João? Não, João fala: eu batizo com água. Eu não sou nada, eu não sou ninguém. Além do mais, olham para João e falam assim: quem é você, rapaz? Porque tu prega? João prega raça de víbora. Vamos se converter, vamos tomar vergonha na cara. A pregação de João era dura, presbítero Mário. Só que João, ele fala assim, alguém olha para João e pensa: não é possível, esse camarada, para ter tanta convicção dessa salvação que ele prega, ele deve ser o cara. Aí alguém olha para ele e fala assim: quem é você? E ele olha: todavia, João, a Bíblia vai dizer que por 3 vezes, no capítulo de número 1, João, ele vai começar a dar testemunho de si mesmo. Ele vai dizer que ele fala assim: esse sou eu, João, companheiro do meu pai, aleluia, eu que estava isolado na ilha de Patmos, eu sofri aflições, eu fui jogado lá para morrer, mas enquanto João estava jogado na ilha de Patmos, a Bíblia vai dizer, aleluia, que João agora foi jogado para morrer, foi jogado para dar errado, foi jogado para não dar certo. Só que o que aconteceu na vida de João, o evangelista, foi uma reviravolta que pode acontecer na vida de alguém que está nesse culto aqui hoje. E qual é? Foi jogado para morrer, mas e agora? Ele começa a ter visões de Deus, ele começa a ver os céus abertos, porque no nosso maior momento de aflição, olha para cá, Jesus vai nos fazer contemplar céus abertos, céus abertos, céus abertos. Ei, olhe para aqui, eu quero me entregar algo de Deus para a tua vida. Não pare por causa de qualquer coisa, não pare por causa de qualquer desânimo, não pare por causa de qualquer luta. Sabe por quê? O sacrifício de Jesus vai ter hora que o propósito vai te empurrar para alguns lugares. E que lugares é esse, evangelista? Lugares de dor, lugares de solidão, lugares de esquecimento, lugares como João estava. Mas a Bíblia vai dizer que lá em Patmos, João, pastora Cláudia, recebe a visão do Apocalipse e começa a escrever. O anjo do Senhor se apresenta para João e fala assim: João, tudo que você vê, você vai escrever. As 7 igrejas da Ásia, João começa a escrever e surge a revelação, aleluia, do livro do Apocalipse. Sabe o que é isso aqui? É que no nosso maior momento de aflição, Deus vai usar esse momento para trazer à tona a maior revelação da nossa vida. O que nós mesmos esperava acontecer, em nome de Jesus, vai acontecer. Em nome de Jesus. A Bíblia diz que Jesus começa o seu ministério. João, ele batiza Jesus. Eu imagino a cena de João chegando diante de Jesus, Cleito, e falando assim: eu que tenho que ser batizado por você, pelo Senhor. E Jesus, ele pega e fala assim: vamos embora, João, eu preciso cumprir o propósito. Ele abaixa e fala assim: vai, João, me batiza. Sabe por quê? Mesmo ele sendo Deus, mesmo ele sendo o Senhor, ele respeitava a autoridade espiritual de alguém. Sabe por que você está passando prova? Sabe por que você está enfrentando muitas lutas? Porque você não está respeitando, meu Deus, e você não está se submetendo a alguma autoridade espiritual que Deus colocou na sua vida. Enquanto nós não entendemos o propósito de Deus para a nossa vida aqui na terra, através de a palavra do Senhor fala que toda autoridade é constituída por Deus, seja ela qual for. Você pode não gostar do teu patrão, mas ele é autoridade lá naquele lugar. Você pode não gostar do teu líder, mas ele é autoridade sobre você.
Você pode não gostar de muita coisa, mas ei, se a autoridade na tua vida foi constituída por Deus, mas evangelista, eu não concordo com a visão, eu não concordo do jeito que está fazendo. Ah, meu irmão, se fosse para estar na tua mão, para fazer do jeito que você queria, estaria contigo. Mas Deus colocou a visão para alguém, então acompanha a visão. Porque hoje em dia a gente tem muito isso, pastor, eu não concordo. Imagine se Jesus, pastor Marcelo, ele não concordasse com a visão do Pai e que não quisesse cumprir o propósito. Imagine se Jesus, estava doendo, estava difícil, estava. Só que ao mesmo tempo, ele estava permanecendo, sabe por quê? Porque mesmo na dificuldade, existe um propósito. E a pergunta nessa noite é, qual é o teu propósito? Qual é o teu propósito nessa noite? Não, você veio para o culto para quê? Você veio só para participar da ceia, tomar um suco de uva, comer um pão, comer uma uva? Ou você veio para cá para entregar algo para Deus e cumprir o seu propósito? A questão é que nós estamos num culto de ceia. E principalmente no culto de ceia é um dia que nós temos que celebrar o Senhor. Agradecer pelo sacrifício, pela dor. A palavra do Senhor fala que Cristo Jesus, Ele levou sobre si todas as nossas dores. Meu Deus, tem crente com dor aí ainda? Cristo levou sobre si todas as enfermidades. Cristo levou sobre si todas as transgressões, Claudinho, e pelas tuas pisaduras nós fomos sarados. Evangelista, por que eu estou com dor ainda? Você está no melhor lugar do mundo, e é nesse lugar que você pode ser curada, é nesse lugar que você pode ser curado. É agora, sim, é agora que Jesus pode fazer. E por que não faz? Sabe por quê? Porque a gente chega aqui e a gente só quer. Só quero, Deus, só quero ver você. Eu só quero tua presença. Eu só quero o Senhor. Só que a concepção do culto e culto de ceia é a seguinte: nós não estamos aqui pelo que Jesus pode fazer pela gente. Nós não estamos aqui só pelo que Jesus pode nos proporcionar, Rafael. E sim, pelo que Ele é. Pelo sacrifício que Ele fez por nós. E a questão aqui é: até quando nós vamos chegar na igreja top? Até quando nós vamos chegar nos cultos aqui e querer mais de Deus, mais de Deus? E a questão é, hoje nesse culto aqui, já são 6 horas no meu relógio e 50 minutos. Qual é a adoração que você mandou para o teu Deus aqui hoje? Foi tanto sacrifício por você? Nós já cantamos louvores maravilhosos aqui, já sentimos Deus. Pessoas já choraram aqui com a presença do Senhor. Só que teve gente que ainda não conseguiu derramar uma lágrima no altar de Deus. Não conseguiu sentir um arrepio na pele. Porque nós estamos diante de Jesus. E todas as vezes que alguém batia, que alguém encontrava Jesus, que alguém estava no mesmo ambiente que Jesus estava, tinha milagres, pastor Anilda, tinha cura, tinha batismo com o Espírito Santo, tinha renovo, tinha salvação. Jesus está aqui. Meu irmão, e se Jesus está aqui, Ele quer mudar o teu caráter. Apóstolo Luiz Hermínio fala algo muito interessante que eu gosto muito, e eu quero repetir isso aqui. Ele quer te pegar por dentro hoje, porque não adianta te pegar por fora, e aqui dentro está sepulcro caiado, está vazio, está podre. Jesus está falando assim: eu não morri na cruz para você sair daqui do mesmo jeito. Seja cheio. Seja cheio. Seja curado em nome de Jesus. Seja ministrado pelo poder do Espírito Santo. O sangue que cura, o sangue que purifica de todo pecado, o nome de Jesus que liberta. A questão aqui é essa: o que nós estamos fazendo para entregar para Ele? Vamos fazer o seguinte nesse culto aqui nessa noite. Vamos mandar para o céu uma adoração direta. Vamos até acabar esse culto. Eu sei que você entrou aqui querendo
a sua família do seu lado, querendo cura, querendo porta de emprego, querendo casa, querendo carro, querendo milagre, querendo muita coisa, eu sei. Só que vamos esquecer isso e vamos lançar aqui no altar. Deixa. E vamos fazer uma coisa, somente adorar a Ele. Cumprir o propósito, que é o que nós viemos fazer aqui. O que é o culto? E culto de ceia. Esse culto é isso. Prestar uma homenagem a alguém. E esse alguém está aqui. Esse alguém está aqui. Quando Jesus, ele fala para os discípulos: eu sou o pão da vida. Porque aqui no capítulo 6, para eu correr e terminar aqui, que eu já vou terminar, Jesus ele já está, só no capítulo 6, ele multiplica pão e peixe, ele anda por cima do mar, e ele começa agora a pregar e a falar com os discípulos e com o povo. Só que do capítulo 1 até o capítulo 6, Jesus, a Bíblia está dizendo aqui, que ele é batizado nas águas, e depois disso a Bíblia vai dizer que ele começa a seguir o seu ministério. E no capítulo 2 ele realiza o seu primeiro milagre. Qual é? A mudança da água para o vinho no casamento, nas bodas. Aqui ele começa o seu ministério realizando o seu primeiro milagre. E a Bíblia vai dizer que ainda no capítulo 2, ele vai seguir, continuando. Jesus começa a purificar o templo. E a Bíblia diz que Jesus, ele visita Nicodemos, como eu já falei. E a Bíblia continua dizendo, no capítulo de número 4, que a mulher samaritana, ela encontra Jesus. Como Jesus chega, a Bíblia está dizendo, eu estou falando sobre Jesus, gente, sobre o propósito de Jesus aqui, de cumprir o seu chamado aqui na terra. A mulher estava pegando água no poço, aleluia, no horário que não podia. E a Bíblia está dizendo que Jesus, ele não precisava nem passar. Só que a Bíblia diz que era necessário que Jesus passasse por onde? Por Samaria. Por que era necessário? Porque tinha alguém naquele caminho que precisava de Jesus. Aleluia. E eu quero dizer uma coisa para você: é necessário Jesus passar na igreja top aqui hoje. É necessário Jesus chegar aqui. Sabe por quê? Tem alguém pegando água no poço. Tem alguém, aleluia, querendo ter a vida transformada. Só que precisa bater de frente com Jesus. Quando Jesus chega para aquela mulher, ele fala assim: mulher, o que é que tu faz aqui? Aí Jesus olha para ela e ele pergunta isso. Ela olha para ele espantada, como se alguém olhando para ele falasse: tu não pode falar comigo porque tu é judeu, a gente não pode conversar. Tu conversar com mulher. Ele olha para ele e fala assim: mulher, tu tá pegando água nesse poço, tá assim, mas se tu beber da água que eu te der, tu nunca mais terá sede. E a Bíblia diz que aquela mulher, ela recebe essa palavra e ela sai e começa a espalhar notícia. Tô correndo, dizendo assim: eu bati de frente com alguém que mudou a minha vida. Só dele falar. Por quê? Olha o que Jesus faz. Ele: mulher, olha a prudência de Jesus. Antes dele começar o diálogo, o pastor Luiz, ele fala assim: chama o teu marido. E o que ela fala? Eu não tenho marido. E Jesus olha para ele e fala assim: disseste bem. É aí que eu gosto de Jesus. Tu acha que Jesus não sabia que ela não tinha marido? Tu acha que Jesus não sabia da situação dela? Sim ou não? Sim ou não? Sim, Jesus já sabia. Só que tem horas que Jesus, ele quer ouvir da nossa boca. E tem pessoas aqui que estão precisando fechar a porta do teu quarto, pastor Gabriel, e ter o teu momento com Deus. Chorar, se derramar, limpar o teu coração, porque o teu coração tá pesado. Daqui a pouco, meu Deus, daqui a pouco tu vai infartar de tanta coisa que tu guarda. E Jesus está falando assim: coloca para fora, fala comigo. Sabe por quê? Meu Deus, porque tem hora que a gente quer desabafar com quem não é para desabafar. Tem hora que a gente quer falar com quem não é para falar.
E até quando a gente quer ligar para a pastora, para o pastor, para a liderança, Deus fala assim: olha, hoje tu não vai falar com ninguém, porque o telefone do pastor vai tocar, eu não vou deixar ele atender, ele vai estar ocupado. E quando ele ver, já vai passar muito tempo. Por quê? Não é porque o pastor não quis te atender, é porque Deus quer tratar com você, tete a tete. Ele quer ouvir o que sai da tua boca. Então, meu irmão, formaliza hoje, fale com Deus, coloca para fora, sabe por quê? Deus, Ele quer ouvir o que sai da tua boca. Coloca para dentro de você somente aquilo que vai te edificar. A Bíblia diz que ela fala para Jesus: eu não tenho marido. E ele fala: dissesse bem, tu tiveste 5 e tem mais. Ela falou que não tinha, não era? E olha o que Jesus fala para ela: o que tu tem agora não é teu. Ela tentou enganar Jesus. É, Sara? Cadê teu marido? Eu não tenho. Não tem? Peraí, tu tinha 5 e tu tá com 1 agora que também não é teu. Jesus até dá oportunidade para ela falar. Eu não estou fugindo do tema, não. Estou caminhando para chegar no fim, no capítulo 6. Jesus dá oportunidade para ela falar. Ela fala até a verdade, só que meia verdade. E com Jesus, meu Deus, eu posso mentir para minha liderança. Eu posso contar meias histórias e Ana para os meus amigos. Eu posso passar a ser quem eu não sou para o Lênio. Só que quando eu viro as costas, aqui na minha consciência, eu sei quem eu sou e o que eu fiz. E tem mais, lá no meu quarto, no meu secreto, Deus também sabe quem eu sou. Então deixa eu falar uma coisa para você. Ei, a tua vida não vai mudar enquanto você não parar de enganar você mesmo. Enquanto você não curar o seu interior e dizer: sim, Deus, eu aceito a mudança, eu aceito e reconheço que eu sou mentiroso, eu sou um monte de coisa ruim, mas não tem problema, porque a cada dia, meu irmão, se todo mundo aqui fosse perfeito, Jesus já teria voltado, a igreja não estaria mais aqui na terra, mas a cada dia que passa, a gente precisa de libertação. Que libertação é essa, pregador? Libertação no nosso caráter, libertação, transformação, porque a cada dia a palavra do Senhor nos diz que a nossa carne, ela é inclinada ao pecado. Quando a palavra do Senhor diz, ou melhor, eu vejo pessoas, pastor Gabriel, dizendo assim: nós somos pecadores. Jesus está dizendo assim: olha, eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Por que Jesus está falando isso? Porque Ele está dizendo assim: olha, eu sou o pão. Em mim não tem verdade, em mim não tem mentira, melhor dizendo. Em mim não tem fome, em mim não tem escassez, em mim não tem doença, em mim não tem enfermidade, em mim não tem desemprego, em mim não tem, aleluia, meu irmão, não tem nada que fique de impune diante de Deus. Então Jesus está dizendo assim: em mim não há pecado. E alguém fala: nós somos pecadores. Você é pecador. Que é isso, evangelista? Tu é santo? Não? Poxa. Talvez eu seja o pior de todos aqui. Só que Jesus, ele fala assim: olha, através do meu sangue eu te purifico de todo pecado. Então, como aí, evangelista, não tem pecado, tem um porém. A nossa carne, pega na tua carne assim, pega aí, dá um belisco aqui, ó. Isso, para você que está dormindo, pega aí, assim, ó. Belisca a tua carne aí. Isso, se esse irmão estiver dormindo do teu lado, aí belisca ele, belisca. Faz assim, belisca. A carne que você sente dor, essa carne aí, ela quer beber. Ela quer pecado. Ela quer mundo. Ela quer os prazeres dela. Ela quer te puxar, dizer assim: vem pra cá, isso, vamos fazer, vamos ali, vamos lá. E se eu for lá, talvez não tenha mais volta. Mas do outro lado, o Espírito que habita dentro dessa carne podre aqui, está dizendo assim: não vai, rapaz, vem pra cá, porque no meu caminho tem vida. No meu caminho tu até vai, mas tu volta cheio do poder de Deus. É por isso que o João está dizendo: eu não sou ninguém, pastor Gabriel. Eu sou quem? Eu sou a
a voz que clama no deserto. João está dizendo isso. Eu sou a voz que clama no deserto. Aí sabe o que o Espírito Santo Francis me autoriza a ministrar para a igreja top nessa noite? É que Deus, Ele não chamou a igreja dele para ser um eco. Deus, Ele chamou a igreja para ser uma voz. Deus, Ele não te chamou para ser eco, porque eco só repete aquilo que alguém fala. Eco só repete ondas sonoras que alguém fala aqui e vai repetindo, até chegar lá embaixo. Jesus está falando para você: eu te chamei para ser uma voz. Quem és tu, João? Eu sou a voz que clama no deserto. E mais o que? Antes de mim tem alguém. E esse alguém, ele tem na mão a chave da vitória. Jesus está dizendo: esse é o pão que desce do céu, para que todo que dele comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Só que tem um texto aqui, um versículo aqui, que chamou muito a minha atenção quando eu estava lendo esse texto, que é o versículo de número 57, diz assim: assim como o Pai vive, me enviou, igualmente eu vivo pelo Pai. Também quem de mim se alimenta, por mim viverá. No versículo 48 ele está dizendo: eu sou o pão da vida. E agora no 57 ele está dizendo assim: quem vive pelo Pai que me enviou, e também quem de mim se alimenta, por mim viverá. Ele está dizendo: eu sou o pão. Em mim tem comida, não há fome, não há medo, não há nada. Eu sou. E quem vive, oh glória a Deus, quem vive pelo Pai, por mim viverá. Isso mexeu comigo, da parte do por mim viverá. Porque hoje a gente vive por nós mesmos. Eu só vivo, pastora Cláudia, servindo, Patrícia, o Evangelho de Cristo, pastor Luiz, só até me favorecer. E quando não me favorece, quando aperta o meu calo, o meu pecado, o meu caráter, eu falo: peraí, ops, não, acho que é diferente, não concordo com isso. Que é isso? É palavra de Deus para a tua vida. Viva o Evangelho. E olha para mim, Evangelho de Jesus. Evangelho de Jesus. Primeiro ponto, ele tem que nos provocar mudança. E toda mudança, ela gera um desconforto. Quem já se mudou aqui, irmão, de casa? Tem ninguém, irmão? Ninguém se mudou de casa aqui, não? 7 vezes, Lênin? Aí, meu Deus. O Lênin já morou, gente. O Lênin já morou em São Paulo, em Minas, em Aracaju, no Japão, na África. Recentemente ele veio lá do Congo. Foi a última moradia dele. Tava difícil, ele veio pro Brasil. E se lascou, que aqui também não tá fácil, não. Glória a Deus. Isso. Agora a gente vai mandar o Lênin lá pra Ucrânia, pra guerrear. Oh, glória a Deus. Estende a mão pro Lênin, irmão. Estende a mão. Fala: envia, Jesus. Agora é contigo, Bará. O Evangelho de Jesus é isso, é envio. Deus não te chamou para ficar sentado no banco da igreja assistindo culto. Deus te chamou, Jesus te chamou para ganhar almas. Quantas almas você já ganhou esse ano? Não ganhou ninguém? Meu Deus. Isso é para provar que a gente está muito ruim como igreja do Senhor. No último batismo foram 3 pessoas se batizando. Alguém aplaudiu, 3 pessoas se batizando. Só que olha para mim, poderia ter sido muito mais, 30, 40, 50. Por que não foi? Ei, talvez nós não estejamos cumprindo o propósito que Deus estabeleceu aqui na terra. Que é isso, evangelista? Me prova na Bíblia, ué. Estamos em João.
onde Jesus começa o seu ministério. Ele começou, ele desceu. O ventre da sua mãe Maria foi gerado. Começou sozinho. E agora, o que aconteceu? Estou terminando. O que aconteceu? Ele começa, a pregar. Ele chega no France, coloca mais cabelo. E não precisa não, que já está bom. E ele chega, vai suprindo necessidade, fazendo milagre. A ponto, olhe para mim, a ponto de todos que ouviam Jesus, eles começavam a crer no que saía da sua boca. Eles sentiam a virtude. Eles olhavam e começavam a tremer. O evangelista ficava arrepiado porque testificava a presença de Jesus. Era algo tão forte, tão bom. A afeição de Jesus. Quando ele chegava, o negócio ficava diferente. E o que acontece? 12 discípulos. Quantos? 12. Jesus cumpre o propósito, se entrega, morre, ressuscita e volta para o céu. E quem ficou na terra? Os 12 discípulos, a família de Jesus. E agora, o que fazer? Se a família de Jesus não cumprisse o propósito, hoje nós não estaríamos aqui. O que aconteceu? A pastora Cláudia pregou cedo aqui. Pedro, só Pedro, ele ganhou mais de 3.000 pessoas de uma vez só. Só Pedro. E fora os outros discípulos, cada discípulo foi ganhando. E essas pessoas que eram ganhadas, iam ganhando outras. O evangelho estava sendo pregado. Jesus famosão. Onde Jesus estava, tinha uma multidão de gente querendo. Meu irmão, se Jesus tivesse alguma igreja aqui perto, se fosse no dia de hoje, a gente tivesse na sinagoga, que é esse templo aqui que nós estamos adorando ao Senhor. Meu irmão, se alguém ouvisse falar, se Paulo ou alguém estivesse pregando, ou qualquer outra pessoa que ouviu a Jesus, tivesse falando assim, eu ouvi de um Jesus, enfim, estivesse pregando, e se ele passasse no mar, encostasse o barquinho ali na proa, e começasse a falar, ei meu Deus, tinha gente que ia para horas de caminhada, para ouvir Jesus, para ver Jesus. Qual é o teu propósito nessa noite aqui? O que você veio fazer nesse culto, nessa noite? Qual é o teu propósito? Você precisa ter foco no teu propósito, sabe por quê? Eu quero fechar minha Bíblia já. Para tudo na vida, se você não tiver foco, eu gosto de falar isso, você não vai chegar em lugar nenhum. Evangelista, vida profissional, foco. Espiritual, foco. Qual é o teu foco? Jesus vai. Sabe por quê? Ele te prometeu, ele vai garantir. Foi ministrado aqui quinta-feira pela pastora, a missionária que pregou aqui, não lembro o nome dela, mas ela ministrou, tem portas que Deus abriu para os seus filhos. É você, que está cursando faculdade, aquela porta é para você. Você que tem projeto na tua família, sonhos, é para você, esse projeto vai acontecer. Só que para acontecer, você precisa estar na cruz, você precisa estar em Jesus, porque sem Jesus não dá. Sem Jesus você não vai conseguir. Sem Jesus tu pode até alcançar o sucesso do mundo, mas a fome é passageira, o sucesso é passageiro. Uma hora vai acabar, uma hora vai chegar. E quando chegar, o que você vai fazer? Só com Jesus é diferente. O sacrifício de Jesus na cruz, ele é tão perfeito que ele alcança passado, presente e futuro. Então não tem problema se hoje você está sofrendo as aflições desse mundo. Tenha certeza que Jesus está do teu lado. Jesus está com você, meu irmão. Jesus está.